Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Estou na área para falar da busca do Botafogo por um novo treinador. Nesse momento tão importante, visando a próxima temporada, não dá para faltar senso de urgência da parte do Textor, como faltou em outras oportunidades. Antes de começar a falar sobre esse tema importante, eu vou pedir para vocês deixarem o like, é fundamental para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Inscrevam-se no setor visitante, bora ajudar o canal a crescer cada vez mais. E tem também o clube de membros. Quer ajudar o setor visitante financeiramente? Tem o link aqui na descrição, você clica, vai para a página do clube de membros e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos lá. Saiu uma notícia no jornal o Globo e outra agora no GE de madrugada, né, na mesma linha, que me deixou preocupado, né? Não que eu já não estivesse, né, como vocês puderam perceber nas últimas lives, mas ler que o John Textor vai repetir o seu tradicional processo de entrevistar treinadores, né, para escolher o próximo comandante do time, e que esse processo ainda não começou, aumentou um pouquinho mais essa minha preocupação em relação à próxima temporada. O Textor vai ser o responsável por tomar a decisão final. Ele vai ser auxiliado pelos dois homens fortes do futebol do Botafogo atualmente, o Alessandro Brito e o Léo Coelho. Até aí, mais ou menos, tudo bem. Eu não sei de onde o Textor tirou os primeiros nomes que ele escolheu para comandar o Botafogo, se foi com algum conselheiro da Eagle, algum amigo dentro do futebol, mas é inegável que ele foi certeiro na escolha dos primeiros técnicos da SAF, então não tem um problema, né, dele estar participando, né, desse processo, né. Ele tirou do nada, mas do nada da cartola, nomes que foram importantíssimos nessa reconstrução do Botafogo, como o Arthur Jorge, não preciso nem falar, ganhou Brasileirão e Libertadores aqui, o Luiz Castro, né, que iniciou esse processo de resgate da nossa dignidade e autoestima. Teve o Bruno Lage que deu errado, mas na minha visão foi uma escolha acertada. Infelizmente as coisas não aconteceram como a gente gostaria. Acho que a gente pode dizer que até 2024 ele estava praticamente com 100% de aproveitamento na escolha dos treinadores, até porque o Lúcio Flávio, beleza, erraram, mas estavam no desespero, e o Thiago Nunes, acho que foi uma escolha também ruim, mas que estava no desespero e está mais na conta do departamento de futebol aqui no Brasil do que do Texto, né? Em 2025 que o negócio começou a desandar um pouco, né? Os nomes escolhidos foram decepcionantes. Vou nem falar de Carlos Leiria, começar aqui pelo David Ancelotti, que deixou o Botafogo oficialmente na última quarta-feira. Ele claramente não estava pronto para esse desafio. Eu acho que é um técnico promissor. Eu queria que ele tivesse continuado depois desses 6 meses de estágio, mas é verdade, assim, que depois, né, durante essa sua curta passagem aqui no Botafogo, ele cometeu alguns erros, e erros de quem é novato, né, erros de quem não conhece o futebol brasileiro, e acho também que isso estava tudo dentro do script, né, estava tudo dentro do esperado, desse pacote, né, de você trazer um treinador que ainda não tinha experiência como treinador principal, né? Foi auxiliar durante muito tempo, mas ainda não tinha sido treinador principal, que a gente sabe que tem uma diferença, que faz uma diferença. A escolha do Renato Paiva, não preciso nem comentar, mas acho que o que foi mais bizarro na contratação do Paiva não foi nem contratá-lo basicamente porque ele estava disponível no mercado e morava no Rio, né? Se fosse no desespero, como em 2023, né? Porra, caramba, Lúcio Flávio, precisamos encontrar qualquer um. Aí tá, beleza, foi lá no Renato Paiva, passava batido. Só que o Botafogo teve tempo para trazer um técnico e acabou escolhendo o Renato Paiva. Isso que é bizarro nessa situação. E teve tempo até demais para encontrar um nome que pudesse liderar o time campeão da América nessa última temporada, só que o Textor se perdeu no meio de várias entrevistas e acabou acontecendo o que aconteceu. O nosso querido empresário norte-americano, ele deu a volta ao mundo, foi de Jardine, lá no México, até o Roberto Mantini, passando por Rafa Benítez, Tite, Crespo, Vasco Matos, Luiz Castro, genérico do Dunkerque da França, uma indecisão brutal
e também uma insistência com nomes que estavam totalmente fora da nossa realidade. Ele não gostou de algumas dessas entrevistas, ouviu não de outros treinadores e acabou perdendo muito tempo. E tempo, como todo mundo sabe, é o bem mais precioso da vida e, claro, também mais precioso do futebol. No final de 2024 para 2025, a gente tinha tempo. O brasileiro começava em abril, a Libertadores também começava em abril, porque a gente já estava na fase de grupos, né? Tinham as Copas, né? A Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, é verdade, mas para pegar um nome foda, ok, a gente até poderia esperar e sacrificar essas taças. Mas esse grande nome não veio e a gente sacrificou essas taças à toa, além da nossa temporada ter sido bem abaixo do esperado. Portanto, um dos principais problemas de 2025, toda essa zona, toda essa bagunça que a gente viu, foi a falta de senso de urgência por parte de John Textor. Um erro que não dá para repetir, porque pode comprometer a próxima temporada, assim como comprometeu essa que passou. Eu fico realmente preocupado quando eu leio que o Textor vai repetir o processo seletivo do ano passado. E, aliás, falando das entrevistas em si, eu acho até interessante, né, que os candidatos sejam entrevistados, mas não dá para demorar tanto tempo para definir uma lista com 2 ou 3 nomes viáveis, né, e depois você já partir para as negociações. O Cruzeiro perdeu o Leonardo Jardim no domingo, depois da eliminação contra o Corinthians, e anunciou o Tite na quarta-feira, 3 dias depois. Cara, assim, não tem nada que justifique. E depois dessa reunião, né, que selou a saída do David, na quarta-feira, né, o departamento de scout do Botafogo, né, segundo o jornal o Globo, ele já sugeriu alguns nomes para o John Textor, treinadores brasileiros, treinadores gringos. Minha opinião aqui, já falei nas lives, né, eu não apostaria num técnico europeu agora, né, com esse contexto de brasileiro no início de janeiro e pré-libertadores, principalmente pré-libertadores. Acho que a gente tem que ir atrás ou de um técnico brasileiro ou de um técnico de outro país da América do Sul. Mas, enfim, o JP Fragoso no Globo, ele disse que o empresário norte-americano tem assistido a jogos de equipes desses técnicos, que os nomes foram levados pelo departamento de scout, para estudar o estilo de jogo deles antes de iniciar as entrevistas, o que deve acontecer até esta sexta-feira. Aí, cara, eu confesso que já acho um pouco maluquice também. Nada contra ele participar, como eu já falei, desse processo, né? Ele tem mérito aí na escolha de alguns treinadores, pode participar das entrevistas, mas fazer parte dessa análise, e ainda no momento em que a gente está sem tempo, e, cara, assim, numa boa, não sei de onde o Texo tirou que ele entende de futebol como se fosse um profissional, com cursos na UEFA, na CBF, né? O Texo, ele tá no futebol tem pouco tempo, né? E assim, uma vez ele falou que assiste não sei quantas partidas, né? Pô, assiste 200 partidas de futebol por ano, mas não é uma boa, né? Isso aí não faz dele um especialista. Ele pode ter o estilo de jogo preferido, beleza, mas, pô, o cara gasta uma fortuna para ter uma equipe técnica de alto nível. Pô, agora tem que deixar os caras trabalhar, meu irmão. Deixa os caras trabalhar, né? Eles têm que trabalhar, tem que escolher. E aí depois, se fizerem alguma bizarrice, né, que eles sejam responsabilizados. Mais uma vez, isso tem que ser decidido rápido, antes do Natal. Falta pouco tempo. Nesse momento aqui, ó, tô falando sexta-feira, 19 de dezembro, 9 horas da manhã. Faltam 2 meses para nossa estreia na Libertadores, que vai ser na altitude contra o Nacional Potosí, mais de 4.000 metros, ou o The Strongest a 3.600. Essa época do ano é complicada, os melhores técnicos já acertaram com outras equipes, ou então os que são bons já estão empregados, né? O mercado não tem muita coisa interessante por aí. Então, se é para ser o Guanás, bora nele com convicção, já chega junto, paga a multa no Mirassol, oferece um baita salário, eu acho um dos melhores nomes disponíveis. Vamos embora para cima. Se for outro, agiliza logo, vamos para cima do outro, mas não dá para ficar demorando, né? Sobre o Guanás, eu até era contra a demissão do David para trazê-lo, uma coisa que muita gente falava no chat, né? Porra, tem que trazer o Guanás, demite o Ancelotti. Mas agora que não tem o David, pô, eu acho que ele é a melhor opção
dentro da nossa realidade, né? Porque o Textor, em alguns momentos, ele tentou fugir dessa nossa realidade e a gente, ó, Benítez, Mancini, tem dinheiro para esses caras? Não tem dinheiro para esses caras. Se não for o Guanais, beleza, vamos atrás de outro, que eu tenho certeza que o nosso departamento de futebol tem capacidade para encontrar nomes interessantes por aí. Só toma logo essa decisão, cara. O Texel tem que tomar logo essa decisão, porque quanto mais demorar, mais vai ser difícil para acertar. E tem muita coisa em jogo na próxima temporada, depois de todos os erros que a gente cometeu em 2025. O torcedor está desconfiado, o torcedor está irritado e o torcedor quer que o Botafogo não cometa os mesmos erros que cometeu na última temporada. Quero saber a sua opinião. Senso de urgência, para mim, nesse momento, é o que dá para cobrar. Se vai ser o Guanais, se vai ser o Anselmo, se vai ser o técnico sul-americano, se vai ser um técnico, sei lá de onde, de Marte, Saturno. Meu irmão, não importa. Tem que trazer logo um cara, tragam com convicção, não justifique esperar tanto tempo. Olha o exemplo do Cruzeiro, o exemplo do Lyon, né? Perde o treinador, né? Demite lá o Pierre Sage, se eu não me engano, esse era o nome desse. 2 dias, 3 dias depois, traz o Paulo Fonseca, só aqui essa embromação. Então vamos focar logo no que o Botafogo precisa, que é a contratação de um novo treinador. Beleza? Mais tarde eu volto. Talvez eu volte mais tarde, mas se eu não voltar hoje, eu volto amanhã para a gente falar. A qualquer momento, vou estar ligado aqui, a qualquer momento a gente pode falar sobre avanços nessa busca por um treinador. Grande abraço, deixa o like, inscreva-se e quem puder ajudar, clube de membros. Tamo junto.